Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou Paula Machado e assim como vocês, sou formada em Educação Física e hoje estou aqui no podcast do CREF 4 São Paulo com uma pessoa muito especial, que eu sou muito fã mesmo. Ele é conselheiro do CREF 4 São Paulo. Além disso, olha, eu vou até ler, ele tem 3 graduações pela USP. 3, é difícil ter uma, imagine 3, mas 6 pós-graduações que ele vai contar para vocês. Também é considerado o melhor personal trainer do mundo. Estou aqui com o Cris Parente. Oi, Paula, tudo bem? Eu sou muito sua fã. Imagina, que é isso. Eu que sou seu fã, você que é. Meu, 3 você que é a graduações. famosa aqui. Eu não, tá doido? 3 graduações? Que história é essa? Na Universidade de São Paulo, na verdade, há muitos anos atrás, 30 e tantos anos atrás, eles começaram a entender que educação física e esporte eram 2 coisas diferentes. Uhum. E quando a gente fala esporte, estava falando sobre uma pessoa que ganha dinheiro para botar o seu físico ao máximo ali. Tá né? bom. E é tão fantástico o que essa pessoa consegue com o seu físico em termos de habilidades ou capacidades que é capaz de pessoas pagarem para ver aquilo ali. Uhum. Isso é o esporte. Né? Sim. E lá atrás eles entenderam que preparar para o esporte era uma coisa e preparar para a saúde, para o bem-estar, para o entretenimento, para todo o restante era algo completamente diferente. E resolveram separar os cursos, né? Então, já havia naturalmente uma tendência de separar a educação física fora da escola, a educação física da escola, e essas são 2 das graduações. E a terceira veio com essa história de preparar atleta, não é isso que a gente está fazendo com o restante da população. Em todas as áreas, em todos os sentidos. E aí eles criaram esse bacharelado em esporte lá em 1992. Eu fiz como minha terceira graduação, essa do esporte, Sim. que é muito interessante. É um conceito muito interessante. Eu sou muito a favor disso. E se a gente for olhar modelos mundiais, né, que falam sobre essas formações diferentes, lá fora, o que eles chamam de ciências dos esportes, que existe nas faculdades, é preparação de atletas. É alto desempenho, é máximo, não é saudável. Sim. Isso é outra história, né? Sim. É você gastar seu corpo 10 anos em 5. Né? Tanto que você pega a curva imunológica de imunossupressão, aquela curva em S, que é a curva de Malme, se eu não me engano, que tem a curva em J e a curva em S. A curva em S, os problemas de trato respiratório superior em sedentários é exatamente igual aos problemas de trato respiratório em atleta. É a mesma caixinha. Claro. Porque são os extremos. Exato, são os extremos. E aí, esse cara, no físico, ele já vai pro extremo, mas no mental também, né? A preparação para um cara aguentar o máximo, melhorar 1 milésimo, se matar meses ela é completamente fora do que a gente treina, ou que a gente fala, quando a gente tá falando sobre faz esse movimento, isso é saúde, é um pouquinho todo dia, caminha na esteira, controla sua frequência. Ali o que tem de resultado para entregar. Porque se você entregar 1 milésimo menos, você já é o terceiro, e aí já ninguém nem te conhece. Sim. E você não ganha grana por isso. Então, a graduação do esporte, e eu acho que isso a gente devia debater mais aqui no Brasil, porque é um achado a gente ter feito isso aqui, né? No mundo eles falam de ciência do esporte, mas eles falam pouquíssimo sobre educação física como a gente tem aqui. E a gente sacou que preparar para a saúde é uma coisa, educar é outra coisa, e treinar para o desempenho é completamente diferente. A gente tá com a lâmpada mágica na mão aqui e a gente não percebeu isso, assim. Sim, né? sim. O Brasil, como um país continental, se você for olhar outros países continentais, como Estados Unidos, Rússia e tudo mais, eles produzem muito mais atletas como se fosse uma fábrica violenta de atletas de alto desempenho, vão para as Olimpíadas, arrebentam. E a gente é continental, a gente tem 212 milhões de pessoas e a gente tem uma vantagem em relação a eles que eles não têm. A gente tem uma miscigenação de raças absurda. E geneticamente falando, isso... A gente é potente geneticamente, né? Pra gerar atletas de todas as modalidades. Mas a gente ainda não sacou que a gente precisa saber treinar esses caras de um jeito diferente, né? A gente estuda a fisiologia da saúde e tal, mas o desempenho é outra coisa. A preparação do profissional que vai treinar esse cara, ela é diferente. O business esporte também, né? Ainda tem lá a faculdade de esporte? O que aconteceu agora é que veio uma lei recentemente que obriga todos os cursos que estão relacionados com o movimento no nível superior a serem chamados de educação física. Então não tem mais essas Tem duas. ainda a formação lá dentro, mas como depois que você entra como para uma especialização, como... Então você fez a graduação, bacharel em esporte e bacharel em educação física, bacharel em esporte e licenciatura. E licenciatura em educação física. E licenciatura. E o que você vê de diferente em tudo isso? Porque assim, antes até da gente começar o podcast, eu falei que foi uma das coisas mais polêmicas, eu acho, que a gente postou, falar sobre o licenciado não poder trabalhar em academias. E a gente estava falando sobre a competência até do conselho.
Como você vê tudo isso, esse ponto de discussão dentro da educação física para o profissional de educação física? Essa diferenciação entre a licenciatura e o bacharelado. A sua pergunta é ótima, assim, né? A história da nossa profissão, ela começa com uma licenciatura, que a gente chama de licenciatura plena, onde a gente aprendia um pouco de tudo. Sim. Do esporte, da educação e da saúde, né? Mas isso há 30, 40 anos atrás, quando a gente estava começando a estudar um pouco mais a ciência e tudo mais, a gente entendeu que tudo que a gente sabia cabia ali em 4 anos para uma única pessoa tomar conta daquilo ali. Só que isso é um negócio exponencial, a quantidade de conhecimento que existe em cada uma dessas áreas, né? E aí a gente foi entendendo ao longo do tempo que fala, cara, só de educação é tanto conhecimento, só de esporte é tanto conhecimento, só de saúde é tanto conhecimento que a gente precisa ter. Separar as A caixinhas. gente precisa ser, não dá pra ser o cara que é o médico cardiologista, dermatologista, neurologista, reumatologista. Cara, até dá, mas você demora 40 anos pra você conseguir ser isso. A parte pedagógica da licenciatura é absurda. É absurda. E aí, assim, quando a gente fala sobre educação física na escola, né, quando se separou, a primeira coisa que oficialmente, o bacharel em esporte, ele não foi reconhecido oficialmente como uma profissão. Né? Apesar de a gente ver isso acontecendo. É o cara da educação física que está atuando ali, ou o cara que fez o esporte também está atuando nesse mesmo mercado. Sim. Mas a separação da educação física, educação e educação física saúde, o bacharel e a licenciatura, ela ocorre com uma ideia, que era a ideia de falar assim, olha, o cara da licenciatura, ele vai para a escola para ensinar crianças e para educar. Isso é uma coisa. E aí a gente mistura na educação física na escola um pouco, a aula de educação física com a prática de educação física. E esse é o grande tema que aí gera toda a confusão. A educação física na escola ela é uma disciplina. Enquanto disciplina, ela tem que ter conteúdos a serem ensinados. E tem uma outra parte que tem que estar dentro da escola também e que está dentro do nosso guarda-chuva, que é o movimento. Que é se exercitar, que é brincar, que é aprender, que é desenvolver alguma habilidade e tudo mais. Mas enquanto disciplina, enquanto conteúdo, que hoje a gente já começa até a aparecer em alguns vestibulares ali, e que é um conteúdo essencial para a formação do cidadão. A criança tem que entender como que é o corpo dela, por que ele se movimenta, por que o coração bate mais rápido quando corre, quando não corre, por que ele faz força, o músculo cresce ou não, o nome do bíceps, o nome do quadríceps, por que sua. E a gente não aprende isso. Não. E esse é um conteúdo especificamente da educação física. Em determinados movimentos vai acontecer isso com o seu corpo. Se você não fizer, vai acontecer isso quando você ficar mais velho. Isso é parte da formação do cidadão e é conteúdo da educação física. Vamos para a escola ver se isso está acontecendo? Raras vezes. Né? A gente vai para a educação física e a aula e a disciplina educação física na escola, ela virou um momento de prática de exercícios. Ou de divertimento. Ou de lazer. Exato. Bagunça, qualquer coisa. Vamos jogar queimada, vamos jogar bola. Estamos dando conteúdo futebol. Aí você vai ver, estamos dando conteúdo futebol ou as crianças estão jogando bola durante 45 minutos ali e nem jogam 45 minutos, porque tem que fazer 5, 6 times ali, joga 10 minutos, senta, joga 10 minutos, senta. Então, o momento da educação física escolar, ele precisa ser... A gente precisa parar e rever o que a gente fez. Fizemos algumas coisas até agora, algumas certas, outras erradas, mas a gente precisa evoluir. E a educação física escolar, ela tá com dificuldade de entender isso. Eu tenho batido bastante nessa história da gente falar assim, olha, vamos fazer educação física escolar ser a principal disciplina da escola? Sim. E ela é a principal disciplina. Porque é o cara que é o interlocutor entre o aluno e todos os professores. Exato. E o nosso tema, ele é transversal de todas as matérias, sim. Né? Da história, da geografia, da ciência, da física, da química. Só que aí a gente tem que entender os vários momentos da educação física dentro da escola. Momento conteúdo. Vamos sentar, vamos ver um vídeo, vamos entender, vamos pro laboratório, vamos testar, vamos fazer o músculo arder, vamos fazer o músculo fazer força, vamos experimentar, conhecer os nomes, ver a anatomia. Conteúdo. A entender o que é isso, viu a foto, prova. Quero saber se você aprendeu isso. Porque isso é importante para sua vida. Você saber seu corpo, conhecer ele, vai fazer você querer cuidar melhor durante toda a sua vida. Conteúdo, ponto. 2, precisamos se mexer. Quero te ensinar como é que se mexe. Mas você gosta de basquete e eu gosto de ginástica olímpica. Por que eu tenho que te obrigar a fazer ginástica olímpica? Na verdade, a gente faz isso com a bola, né? Sim. É futebol. Se você não é da bola, ou do handball, ou do vôlei, esquece, tá fora. Mas e se eu não sou da bola? E se eu sou do movimento sem bola? E se eu sou da água? Você não tem essa alternativa. Eu não tenho essa alternativa. Então, se a gente tá pensando em que... E isso é um grande respeito à individualidade das pessoas. Pessoas gostam de movimentos diferentes.
e tá tudo certo. Elas não precisam fazer os mesmos movimentos para serem saudáveis. A escola se limitou a alguns e quer que todos façam aquilo ali para que aquilo seja a representação de que elas são saudáveis. Não vai funcionar. Usou um padrão de referência do que dava certo para grande massa, grande maioria. E o que era fácil também. E o que era fácil. A bola... Fácil, barato e... Fácil, barato. Bota as crianças lá na quadra, fica vendo a bola rolar e... Tá funcionando isso? Aí a gente fala assim, alguns falam assim, é importante porque vai ter... A Organização Mundial da Saúde fala que precisa de tantos... Tá acontecendo esses minutos de movimento na intensidade que a gente precisa? Aí a gente vai ver alguns estudos que falam assim, olha, numa aula de 45 minutos com 35 crianças, 30 crianças ali, de intensidade, em média, tem 6 minutos. Sim. O resto é um movimento que, se ela não tivesse na aula, estaria fazendo mais ou menos na mesma intensidade. Então, não tá acontecendo isso. Por que não tá acontecendo? Porque essa logística de 40 juntos, atrás de uma bola, não dá, não funciona. Então, a gente tem que abrir dentro da escola um momento, talvez até no contraturno, fora da grade ali, olha, temos diversas modalidades aqui. Que você gosta? Eu gosto de dançar. Tem aqui, ó. Vem você e seus amigos que gostam de dançar, tem uma que se inscreve aqui, ou paga, ou o governo oferece. Esse pra você. Eu não gosto de dançar. Sim. Eu gosto de lutar, eu gosto de... E aí a gente pode oferecer realmente de maneira democrática e eficiente o movimento dentro da escola como forma de saúde. Sim. Porque jogar para responsabilidade para aqueles 40 minutos ali, 2 vezes por semana, dizer que aquilo ali vai fazer as crianças ficarem saudáveis, é uma mentira. É porque é uma questão até de saúde pública, né? Exato. E de política pública, porque eu vejo que a questão da discussão até entre ministérios, se pegar todos os ministérios, educação, saúde, enfim, é uma discussão que tem que ser interna. Claro. Tem que ser interna. E tem que mudar um pouco a rota. Porque eu percebo que há uma questão que jogam ali, vamos fazer do jeito que dá, na infância. Aí cresce, o problema lá na frente, ele é gigante. Porque a gente pega uma população que ela não tem educação em saúde, e eu sempre reforço isso. Porque não existe reeducação alimentar em uma população que nunca educou. Exato. A gente não tem educação de base. Reeducar o que não foi educado. Não existe. Tipo, não existe. Educar o que nunca existiu. Claro. E a gente pega uma mudança de cenário pedagógico que houve. O nosso método de ensino, ele é defasado. Totalmente. Ele é um método que existe há centos, milhares de... várias décadas, nem sei quantas são. Nunca foi modificado. Claro. Nunca foi reorganizado. E pensando em movimento, hoje a gente tem uma população que precisa, é uma população ansiosa. Tem um monte de crianças e adolescentes que não conseguem mais ficar sentados. Claro. Eles não conseguem, são 6 horas de aula. Exato, tá errado. Exemplo, eu pego pra minha realidade, trazendo pra minha realidade pro que eu vejo. Eu vejo meu filho chegando na escola às 7 da manhã e saindo 4 da tarde. Sem um esporte. Um esporte. Hoje no ensino médio, não tem. Saiu do ensino médio, pelo menos na escola do meu filho, eu não sei se são em todas as escolas, não tem esporte. Não tem aula de educação física. Não tem movimento, não tem nada. Quando a criança mais precisa, o adolescente mais precisa. E você falou um ponto que é essencial. O movimento nasce com a gente. Você pegar um bebê ali, você bota um objeto na mão dele, ele arremessa 50 vezes no chão. Ele nem sabe porque ele tá fazendo aquilo ali. Porque tá na genética nossa que a gente precisa se mexer para melhorar a percepção, a propriocepção, a saúde, a circulação e tudo mais. Tá na nossa genética. E aí a gente cria, desde o começo da vida ali, todas as situações onde a criança tem que ficar quieta. Tira o movimento. A gente vai pra escola pra falar sobre matemática, história, geografia, tem várias disciplinas, tem vários conteúdos super importantes, mas a gente pega uma criança que quer se mexer, ela quer ser ativa, ela não quer ficar sentada. E a gente fala, não, você tem que ficar sentado porque isso é a única maneira de aprender isso. Não é. Não é. Você falou sobre as nossas estratégias pedagógicas ao longo da história. A gente achou que, porque nossos pais ficaram sentados na sala, e as crianças vão continuar aprendendo assim. E a gente consegue, de maneiras diferentes, em ambientes diferentes, com movimento, fora, viajando, estudando, em laboratório, saindo daquela história de ficar sentado o tempo inteiro, um ambiente escolar muito mais saudável, com uma circulação cerebral muito mais alta, uma maior ativação neural e uma aprendizagem muito melhor se você tirar a criança da posição sentada, porque ela é um saco. Ela é muito chata para uma criança que não quer ficar sentada. Só que em que momento que a escola tá com essa vontade? E aí a gente vai para uma outra discussão, que alguns até não gostam quando eu falo isso. Tem uma grande parte dos meus colegas, não só da educação física, dos professores nas escolas, eles estão falando, cara, dá muito trabalho. Não mexe nisso. É difícil. Não vou mexer pra quê? Sempre fiz assim. Tá bom, você sempre fez assim. Mas o mundo tá andando e você ser um grande profissional vai mostrar a sua grande capacidade de aprender a mudar e evoluir.
Porque um profissional muito bom nos anos 80, que ficou parado nos anos 80, hoje com o conhecimento dele ele quase não faz nada. O bom profissional dos anos 80, que quer continuar bom, ele aprende novas técnicas, novas tecnologias, novos formatos e avança com isso daí. Então a gente tem que... A escola tem que mudar toda a visão dela sobre todos os processos pedagógicos e sobre a capacidade que o movimento tem ali dentro de mudar toda a história. E aí a gente estava falando assim, o momento da disciplina, o momento de cada um se mexer. A gente tem o momento de falar sobre esporte, que esse é um outro tema. Falar sobre esporte é uma coisa. Muita gente gosta de falar sobre esporte, de dar palpite, de ver, de assistir e tudo mais. Praticar esporte nesse alto nível, pouca pessoa quer. Sim. Quantos por cento a gente tem de atletas? Quantos por cento? Se você vai lá, os programas de comentários esportivos, quase nenhum deles faz exercício. Mas esses caras falam fanaticamente sobre esporte. Isso é uma coisa. E esse tema é um tema transversal. É um tema da aula de história, é um tema da aula de geografia, que a gente fala de Atenas, dos deuses gregos que eram hipertrofiados, e passa por tudo, da matemática, da ciência, da física, enfim, tudo isso. Esse é outro tema. Tem um quarto momento ainda dentro da escola, que é a prática do esporte. Você é fantástica jogando vôlei, muito melhor que as suas amigas, e vai ter um campeonato que a nossa escola vai participar. Só que tem 400 meninas da sua idade. E a gente precisa de 10. Então, esse é o esporte escolar. Sim. Você desempenha... Galera, muito legal, vamos todo mundo brincar ali. Mas aqui nós vamos treinar. Porque você vai representar a escola, temos jogos, queremos ganhar, faz marketing para a escola. É uma área mais competitiva, não tem jeito, vai para o esporte de alto rendimento. Vai para o alto rendimento, esse é o esporte escolar. O esporte escolar não é, entra aí e pratica, tá tudo bem. Não, o esporte escolar é vamos lá e raça e porque você é diferenciada. E talvez você possa até ser uma profissional do esporte em algum momento. Porque você tem esse sangue no olho, diferente das outras crianças, não quer perder, dá mais sangue, Esse é outra coisa. E eu ainda visualizo um quinto momento, que é um pouquinho derivado daquelas histórias das fábricas japonesas, que falam, antes de começar a trabalhar, todo mundo se mexe um pouquinho aqui, vamos ativar o corpo, tudo mais, um aquecimento do dia. Não é um exercício, não é uma bola, não é um jogo nem nada. É só pula, corre aqui 5 minutos, porque agora você senta assim, A criança às vezes começa a aula às 7 horas da manhã, sai de casa às 6, ainda tá dormindo. Tá dormindo. Aí já chega, tem uma aula de física. Quer morrer. É desinteressante, tal, pra todo mundo. Claro. A não ser pra quem goste muito de física. Claro. Mas só que se você tem estratégias pra tornar aquele momento mais interessante, muito melhor. Muito melhor. E a gente tá falando de uma população extremamente sedentária. Exato. E o que a gente recomenda muito como profissional de educação física é, além das horas de exercício diárias que precisam fazer, a quantidade, os minutos semanais, tal e tudo mais, a gente tem atividade de vida diária. Que é um momento de movimento. Então, ao longo do dia. Ao longo do dia. Que foi uma problemática para quem trabalha muito sentado. Exato. Então, você fica a maior parte do tempo sentado e 1 hora se movimentando. E isso eu vejo que é o que acontece na escola. É isso. Que aí é uma problemática que a gente tem na vida adulta, replicada. Mas é um hábito ruim implantado que ali. Ele implanta durante quantos anos? 18 anos e depois faculdade e tal. Uma quantidade significativa da vida em formação sentado. Sedentária. Você embute o hábito sedentário ali na escola. Eu falo assim, o maior criador de sedentários é a escola e uma educação física que não pensa nisso. Uma educação física que só pensa na bola, ou que é muito esportivizada e tudo mais. E essa muito esportivizada, que fala da competição o tempo inteiro para todos, competição não é ruim, mas a competição extrema, ela é ruim. O menino que entra num jogo de futebol, mesmo nesse daí, do rola-bola da escola, que o professor divide lá os 5 times e tal, ele entra e o time dele perde. Ele entra e o time dele perde. Ele entra e o time dele perde. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, o que a gente tá fazendo no mental dele? Estamos falando assim, na bola, você é um derrotado. A gente não tá falando, mas a situação tá expondo ele a isso, né? Sim. Então, assim, não se pensa em algumas estratégias diferentes. Mas não importa, o que importa é participar. Amigo, deixa eu te contar uma coisa sobre psicologia infantil, assim. A criança vai entender que o que importa é participar dos 13 pra frente, já na adolescência ali. Porque antes disso, o que ganha, os amiguinhos ficam, ganhamos. Ela não tem a maturidade emocional pra falar, tudo bem, eu fiz meu exercício hoje, não importa que eu não ganhei. Sim. Com 8 anos, me desculpa. Eu já comentei até com você, minha filha fazia ginástica. Sim. Ginástica e tal. Ela era muito boa. Assim, não em primeiro lugar, mas era muito boa. E tinha a competição na escola que todo mundo ganhava medalha. Sim, a gente falou. Ela desmotivou porque ela falou assim, então, na cabeça dela de pequena,
Eu tô me esforçando um monte, O outro chega não faz na nada. hora, Claro, tem um coleguinha que só vai e não faz claro. absolutamente nada porque ele não gosta, ele está lá porque ou os pais Obrigado. colocaram, ou obrigado. E ele ganha medalha mesma que eu. Claro. Eu não quero mais fazer. Ela Claro. largou. E aí tá bem claro, né? A tua filha ela é do esporte. A tua filha tem potencial. Se vai ser a campeão do mundo, não sei, mas... Ela gostava. Ela gostava. Ela gostava da competição. E aí tem que estar separado. Sim. Tem que ter um momento dela que aqui, ó. Aqui é o momento dos que, estão brigando pra ganhar a história toda. Aqui tá o momento dos que querem brincar. Aqui é dos que querem brincar. E ali nem precisa de medalha nos que querem brincar. Sim. Entendeu? Porque assim, a gente entendeu que o desafio, ele é interessante pra todo mundo. Não é. Não é. Algumas pessoas o desafio faz elas abrirem os olhos. Outras pessoas o desafio faz elas... Por isso tem que se individualizar. Por isso que você tem que se individualizar. E esse é um grande tema que a gente fala, né? Precisa ser individual, precisa pensar na pessoa e tudo mais. A gente olha a aula da educação física na escola, não tem nada de individual ali. É todo mundo, mas aqui alguém aguenta de um jeito, alguém tá de outro, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem, ok, tá tudo bem. Mas o que tá sendo ensinado ali? Ou só estamos deixando fazer e tá tudo bem? É estatístico. Exato. É estatístico, não é individual. Tipo, é o que funciona. Pra Mas às vezes eu acho que hoje Ou eu nem vejo. funciona também. Hoje eu vejo que, tipo, não há uma análise do que funciona. Exato. Então, simplesmente é replicado o que já funcionou em uma época específica e não foi adaptado Isso. para o mundo de hoje. Não foi. E pro volume de gente, e pra velocidade da informação, e pra tecnologia, esse é outro tema, né? Aí chegamos agora a gente vai ter uma virada tecnológica agora tá acontecendo, tão gigante quanto a Revolução Industrial. Essa história de inteligência artificial, a automação das coisas, tudo mais, isso vai mudar o cenário da escola. E alguns ainda, até hoje, falam assim, não podemos pensar. Amigo, tecnologia já chegou. É igual rompante entre EAD... Exato. E não, que são coisas que você não consegue voltar. Não tem como voltar e não tem como parar. Alguém fala assim, vamos criar uma lei para isso. Não existe lei que segure tecnologia. Porque a tecnologia, ela avança por cima da lei. Quando se criou o Uber ali, os táxis falam, não pode, vamos criar uma lei. Tá bom, criaram a lei. Acha o Uber na rua aí. Não tem identificação, é um carro passando igual os outros e tudo mais. Como é que você para isso? O Uber ficou até falar, não tem o que fazer, vai rolar. E a mesma coisa o EAD, né? E alguns falam assim, não pode ser EAD. Saiu agora a história de algumas carreiras. A medicina conseguiu que o curso tem que ser 100% presencial, é um avanço. Cara, no dia seguinte, sai um médico de Nova York operando um cara em Angola, mexendo num joystick. Como é que eu treino um médico mexendo no joystick, operar um cara a 50 mil quilômetros de distância? O cara foi operando com o paciente aqui do lado. Eu tenho que treinar ele na tecnologia também. Eu não posso ser só no presencial. Eu tenho que treinar um cara... Dá pra ter os dois. Dá pra ter os dois, exato. Assim, quando a gente fala... É que as pessoas são radicais, né? Assim, ou isso ou aquilo. É isso. Né? Não é só a distância ou só presencial. Tem alguma coisa que dá pra ser à distância? Por exemplo, vou te ensinar sobre ciclo de Krebs. Aí você vai numa aula de ciclo de Krebs, você tá sentada numa carteira, olhando pra um professor na lousa, desenhando acetilcoenzima, lactato, piruvato, você fica assim... Tá, acabou, ótimo, vai embora. Podia estar na tela isso ou não podia? Podia. E podia você estar ainda no melhor momento para aquele aprendizado. E você podia no melhor ambiente. Você ia assimilar da melhor forma. E ainda mais, você podia ver uma vez... Não entendi direito. Volta. E volta. Quem fala que isso não é melhor? Me desculpa. E diferente você ir num laboratório de anatomia claro. E olhar, aí é presencial. Que você também tem que estar ali. Exato. Você também tem que ir. Então, assim, não é o 8 ou 80. Tem 19, 23, 42, até chegar no 80. Tem um montão de possibilidades ali dentro. Então, assim, tem uma parte que a tecnologia barateia o custo, democratiza, faz chegar em lugares onde não chegaria. E tem uma outra parte que é preciso que você esteja aqui com a mão na massa. Então vamos montar um modelo que avance de todos? Alguns falam assim, mas vamos fazer uma comparação de como está o EAD com o presencial, os alunos do EAD estão piores do que o presencial. Me desculpa, você está fazendo uma comparação completamente injusta. A gente pegou o EAD e tacou na mão de professores que não estavam preparados para estar de frente para uma câmera e com um microfone. E fala assim, dá uma puta aula que nem se dava presencialmente. Meu amigo, isso aqui não tem nada a ver com você falar na frente de pessoas. E ao contrário também. Caras que são muito bons na tela, no microfone e tudo mais. Chegam na frente de pessoas. Abre 400 pessoas ali na frente dele para falar e o cara fala, opa,
Não vira a mesma coisa. Então, vocês pegaram caras que eram bons falando com pessoas ao vivo, puseram eles na frente da tela e falaram, faz ficar igual. Aí não fica. Não prepararam os alunos para eles entenderem o que era. Jogaram qualquer coisa ali na distância e agora, vamos comparar. Desculpa, isso é uma comparação covarde. Você não pode fazer desse jeito. Se eu fizesse ao contrário, pega os caras que são fera da tela e tudo mais, né? Que dão umas puta aula online, que grava, que faz o cara rir, né? Que ele se conecta, que ele abre o olho pra televisão ali, pra ver aquilo ali, e fala, agora você tem que dar aula pra 30, 40 pessoas ao vivo. O cara fala, eu nunca fiz isso. Não, vai lá e dá. Aí o cara vai lá, faz mais ou menos, fala, vamos comparar? Cara, é uma injustiça com o presencial você fazer um cara especialista em tela, dar aula presencial e querer dizer que aquele ali ele é ruim. É até juvenil fala-se isso. Então tá errado, né? Agora, não necessita ser só online ou só presencial. Dá pra gente baratear e democratizar, fazer mais pessoas aprenderem? Alguns têm medo de falar assim, mas pra que a gente quer fazer mais pessoas aprenderem? Eu falei que, é sério que você tá me falando isso? Que você quer que as pessoas não aprendam mais coisas? Pra todo mundo, gente. Meu amigo, não é possível. A gente tá lá num país continental, onde não chega tudo pra todos os lugares. Não tem condição de você montar uma super universidade no meio de uma cidade lá a 1.000 quilômetros de Manaus, no meio da Amazônia. Não tem. Mas tem gente que mora lá. Ah, não. Como eles não podem ir presencialmente até Manaus 1.000 quilômetros todos os dias, eles que se danem. Desculpa. Eles podem fazer assim, olha, tem uma parte do nosso conteúdo pra você ser um profissional de área XYZ que dá pra gente transmitir aí pra você e você vai aprendendo. Só que, talvez não 4 anos, mais um, você precisa estar aqui. Só com a parte mão na massa. Sim. Podemos fazer isso? E fazer mais pessoas evoluírem? Pô, eu não consigo entender quem não consegue pensar nisso. Eu acho que no final é sempre acorda para um extremo puxando para um lado, acorda para o outro puxando para chegar num bem comum. Claro. Porque é todo mundo defendendo cada um seu lado, mas no final de tudo... É a soma. Não tem jeito. É a soma. No final de tudo vai chegar no bem comum. É a mesma coisa com relação à tecnologia dentro da nossa área. Claro. A inovação, a inteligência artificial, são coisas que dentro das escolas, dentro do aprendizado... Poxa, por que a gente não usa a nosso favor? Exato. Por que você não usa para melhorar a sua produtividade ao invés de condenar? Claro. Então, aumente sua produtividade, ensine, aprenda, use como estratégia complementar. Claro. E se a gente aprende a usar, a gente aprende a dar os prompts certos. Exato. E otimiza a vida, facilita, acelera, entrega resultados mais precisos. A gente tá falando sobre medicina antes de começar aqui, sobre como a IA é capaz de avaliar exames e tudo mais, e que vão dar o suporte. Reduzir erro médico. Reduzir erro médico, é dar suporte pro cara ali. Então, a tecnologia veio para mudar. Na nossa área vai mudar muito. Vai mudar muito, assim. Antes a gente tava com dificuldade de a gente entender o que podia fazer na nossa área. Hoje a gente já tá muito claro isso, assim, né? O nosso processo, por exemplo, a montagem de treinos, de exercícios e tudo mais. O processo que a gente faz para montar um treino para uma determinada pessoa, ele é idêntico ao que um computador faz. O que é isso? A gente precisa de um input. Eu preciso que você me conte quem você é, sua idade, onde você mora, que hora você quer treinar, quantas vezes por semana, se tem alguma dor, lesão. Me conta suas características. Geral. E em cima dessa, eu vou lá, pego o meu filtro mental de exercício e falo, pra quem tem essa dor aqui é isso, precisa recuperar o joelho, mas quer ganhar massa, então essa intensidade, com 2 vezes por semana. Eu faço um filtro e aplico isso. O computador faz isso. Sim. E você pode ensinar. Eu uma vez entrevistei um médico que falou uma coisa muito importante para mim, que trabalha com inteligência artificial. Se você é um médico que pode ser substituído por uma inteligência artificial, reavalie tudo que você está fazendo, porque você não é um bom médico. Exato. Porque se você é capaz de ser substituído por uma inteligência artificial, você não é um bom profissional. Claro. Na saúde, principalmente. Por quê? Porque o nosso atendimento, o seu atendimento como profissional, enfim, ele tem que ser um atendimento humanizado, acolhedor. Isso a inteligência artificial não dá. Não dá. E aí é o canal. Exato. Porque a gente está voltando lá para trás. O que era para ser daquele médico, daquele profissional padrão que toca em você, claro, que te olha nos olhos, que entende seus sentimentos, que te acolhe, entende suas emoções, para um cara automatizado. Exato. E a gente tava nessa automatização. E surgiu a inteligência artificial para fazer com que a gente volte a ser acolhedor, humano. A palavra é essa, assim, né? A gente precisa ser mais humano. E aí a gente tem que olhar desde a formação, né? Porque a gente tem formações que são eminentemente técnicas ou tecnicistas, né? Que vão falar só da parte que a máquina consegue fazer. Que é falar, lombar, fortalece o abdômen, tá.
A máquina consegue fazer. Mas a pessoa que fala, meu, tô com uma dor, tá nem dormir, não sei o que lá. Calma, senta aqui, não fica nervoso. A gente vai cuidar de você. A máquina não vai fazer. E ainda que ela faça ou que ela simule isso, a nossa percepção sobre uma máquina falando de emoções pra gente, ela não é a mesma do que uma pessoa humana falando pra gente. Sim. E nunca vai ser tirado, porque isso é inato da nossa genética, assim. A gente falar pessoalmente, sentar num bar pra tomar uma cerveja, eu nem tomo cerveja, mas, né, sexta-feira, happy hour, vamos sentar no bar e tomar uma cerveja. Eu não quero que seja uma tela com meus amigos ali na tela, eu olhando pra tela e tomando cerveja aqui. Eu quero que seja com meu amigo aqui. Eu quero dar risada, olhar na cara dele, dar um tapa no ombro dele, e a gente quer estar perto. Sim. Então, por mais que a tela consiga fazer isso, o que me interessa ali é o lado humano. As pessoas, a pessoa vai por causa da cerveja. Ela não vai por causa da cerveja. Se fosse por causa da cerveja, ela vai pra casa e toma uma cerveja. Sim. Ela vai por causa do social, do humano. E aí a nossa formação, ela peca nas questões socioemocionais. Então a gente também não dá muito valor pra isso, pra sociologia, psicologia, antropologia, comunicação e tudo mais. São as ciências humanas. Você dá comunicação mais que ninguém, né? Estudar comunicação muda a sua relação com as pessoas. Muda. E eu percebo que, hoje em dia, o que está se formando são pessoas com pouca inteligência emocional. Claro. Com pouca capacidade socioemocional. Porque isso é muito importante. A gente está automatizando muito o que precisa ser humano. Isso. E tem coisas que você vai aprendendo até na escola, na nossa formação, que é o beabá. Você fala, eu faço, você faz, se você... É aprendizado. É, o normal. É aprendizado. Agora, a capacidade de lidar com o ser humano, e eu acho que isso é eu acho não, tenho certeza que isso é a educação física, ela traz com maestria, e se a gente sabe trabalhar essa capacidade de sociabilização, o que é difícil, e a gente já conversou uma vez sobre isso, da dificuldade, às vezes, de uma pessoa se sociabilizar. Ela tem uma dificuldade de se sociabilizar ali em sala. E ela vai para uma área de interação, de esporte, Claro. de conversa. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou. Você tirou um CEO dentro de uma empresa e um colaborador dentro de uma empresa, eles estão no mesmo nível num campo de futebol. Exato. Eles São estão iguais. conversando da mesma forma. Eles estão interagindo entre eles. Então, são pessoas que o esporte, ele acolhe. Sim, sim. A atividade física, ela acolhe. Claro. Então, ela precisa ser utilizada nas escolas com essa capacidade de melhora socioemocional, melhora de sociabilização. Isso tudo ajuda bastante. Total. E a gente, se você olhar o nosso currículo, quando se fala sobre isso, é de uma maneira muito distante do movimento, né? A gente fala, dimensões sociológicas da educação física, coisa assim. É um conteúdo que tá tão longe da realidade de aplicar que a gente fala, putz, pra que eu tenho isso aqui? Pô, é um dos melhores conteúdos que tem. Sociologia é eu saber quem são seus amigos, qual que é a sua rede, sua classe social, seu partido político, seu time de futebol, como que uma pessoa que tem essas características pensa e tudo mais, pra eu poder interagir com você e ter uma relação agradável. E debater e conversar, e aceitar, e respeitar. Né? E aí a gente fala assim, por que não funciona? Claro, porque a gente tem uma sociologia fraca, em vários momentos ali, não é aplicada para o nosso conteúdo. A de um lado, B do lado, do outro lado. Exato. E aí, se você é disso, você não é daquilo, fala, cara, a gente é irmão do mesmo jeito, vamos morrer, vamos estar todo mundo encaixado igual. Agora, se você gosta de uma coisa, tudo bem, eu respeito que eu gosto da outra. Podemos ter os dois, um pouco dos dois? Que aqui é assim, ou você é do meu ou não é do meu. Isso é falta de conhecimento de educação e tudo mais, é uma falha do processo educacional. E aí, a educação física passa por isso. Porque agora a gente precisa muito disso, muito desse conhecimento humano, das ciências humanas, para eu entender essas diferentes pessoas. Mais pessoas procuram o exercício e elas, ao longo da história, não ficaram e não se tornaram regularmente ativas, porque os ambientes socioafetivos das academias e dos lugares são discriminatórios, são ofensivos, são agressivos. Eles são desenhados para jovens que gostam de música alta e que vão ter alto desempenho físico ali. Você vai nas academias, tem 3 mil matriculados, são 500 que frequentam e são todos com essa característica. Um ou outro perdido ali, com 50 anos ali no meio da história toda. E essa galera mais velha tá começando a procurar. E porque a gente bateu tanto, a pandemia, né? A gente falou da pandemia da outra vez também. A
pandemia veio e mudou um pouco a cabeça das pessoas. Abriu um pouco os olhos sobre preciso me mexer, preciso cuidar um pouco mais de mim e tudo mais. Mais da saúde, muito menos da estética. Muito mais da saúde, muito menos da estética, né? E a gente sofreu, inclusive, nós da educação física sofremos na pandemia, que fomos fechados, porque os governos olharam pra gente e acharam que a gente era lugar de ficar com o bumbum duro. De brincar, se divertir, Com o evento. bíceps grandão e com o vou bumbum... pro evento. Exato. Achar que a academia era disso. Mas isso é uma responsabilidade nossa, porque a gente, ao longo da história, falou assim, aqui é lugar de você ficar malhadão e tudo mais. Na hora que é a hora, fala, não, aqui é a hora de você estar com o seu batimento legal, com o seu sistema imunológico pronto. A gente nunca falou sobre isso. E aí a gente começa a falar, as pessoas começaram a bater aqui, não encontraram isso, vão embora. Começamos a criar algumas coisas para esse lado, começamos a acolher mais pessoas. Começamos a falar muito mais sobre saúde, olha, nem sei quanto que tá teu percentual de gordura agora. Tá um pouquinho acima, tá. Mas você tá se mexendo 3 vezes por semana? Estamos controlando isso? Tá regular isso aqui? Puta, tá ótimo. Esquece o resto. Porque se eu falar, você ficar pensando nisso, eu sei que você gosta de comer tanto, tal, esses 3 quilinhos, meu, muito que você come, difícil a gente baixar tudo isso aí. Porque você vem pra cá 2 vezes por semana, mas vem 2 vezes por semana. Sim. Que mesmo que não baixe, você tá muito melhor com esses 2 quilinhos sem se mexer. Então a gente começou a mudar a nossa lógica. E se a gente começar a criar mais produtos, mais negócios, mais lugares, que não necessariamente precisam chamar até de academia, mas podem ter outros lugares onde tem movimento, se a gente começa a ter um movimento na escola de maneira eficiente, não com essa... fingindo que a gente está tendo movimento na escola, porque a gente não está tendo movimento na escola, e quando os governos resolvem tirar as aulas de educação física da escola, eles olham e falam, me mostra onde isso está impactando no Ministério da Saúde. Eu dei uma palestra para os delegados lá em Campinas, delegados do CREF e tal, e a gente estava falando assim, a educação física melhora a saúde e tal. Eu falei assim, vamos mostrar. Me traz um dado aí. Que se as pessoas todas estão fazendo isso daqui, tá gerando resultado. E aí a gente não tem esse dado. Não tem. A gente acha que vai melhorar. Vai melhorar. A gente sabe que, por hipótese, isso vai melhorar. Só que a gente não tem esse dado. Então vamos pensar aqui o que a gente precisa para que a saúde da pessoa melhore de um jeito suficiente para que isso impacte no Ministério da Saúde e no orçamento dos caras. Sim. Porque para melhorar isso daqui, não adianta botar alguém para fazer esse programa no fim de semana se mexendo. Não vai impactar no Ministério da Saúde. Menos remédio, menos ambulância, precisamos agora, precisamos mais de quadra. Não tá impactando isso. Eu preciso de 1 ano, 2 anos de a população inteira do Brasil fazendo isso daqui. Qual que é o custo disso? E aí eu tenho uma discussão pesada nisso. Enquanto a gente estiver dentro da aba do Ministério do Esporte, Educação Física do Ministério do Esporte, e não olhar dentro do Ministério da Saúde, a gente não vai impactar na saúde. Não. O custo, vamos fazer uma conta de padaria. Para uma pessoa, tem 200 milhões de pessoas, para uma pessoa se mexer 2 vezes por semana ao longo de um mês. Vamos imaginar que isso custe R$100 só para a conta ficar fácil de fazer. Ou R$10. Tem 200 milhões de brasileiros. Para gastar R$10 por mês com cada um para ele se mexer. Tá. Isso dá uma conta de 2 bilhões de reais por mês. 2 bilhões para a gente botar o país para se mexer 2 vezes por semana. Ó, basicão. É 2 bi... Se custasse 10, não custa 10. Se custasse... São 2 bilhões. Aí vem o Ministério do Esporte. Olha, estamos dedicando aqui 300 milhões de reais para o Ministério do Esporte. Não é nada. Nada! Nunca vamos impactar no Ministério da Saúde. E é esporte. Exatamente. E é esporte. É pro cara ir pra Olimpíada, não é pro cara pra mexer contra a saúde de todo mundo. A gente Nunca não tem vamos lugar, mexer. Né? Não temos. A gente não tem um lugar. A real é que o Ministério do Esporte, ele pensa no esporte, o da saúde pensa na saúde. E a gente tá perdido. E o da educação pensa na educação. E a gente tá ali perdido. Por isso que lá atrás eu falei, tem que ser uma conversa dentro dos ministérios. Isso. Uma vez eu entrevistei uma consultora da Organização Mundial da Saúde e ela disse um dado muito importante, que para cada $1 que eles fizeram de estudo, investidos na prevenção, voltam $7 para a saúde. Claro. Por quê? O Brasil ele não tem cultura preventiva. Não tem. Então, a gente não tem uma cultura de prevenção. A gente tem mania de esperar pegar fogo, um incêndio, para apagar o incêndio. E aí ficar correndo. E daí, a gente tem um investimento em obesidade pelo Sistema Único de Saúde hoje de R$32 mil por ano por pessoa com obesidade. Isso é uma conta que a gente paga lá na frente. Sendo que se a gente conseguisse educar na base e não ver a educação física escolar e o movimento e o esporte como brincadeira, como só jogar bola, porque até mudar uma percepção até dos pais.
Exato. Porque os pais, eles têm... é aula de educação física, pode Qualquer faltar. coisa, Na primeira aula é aula de educação física. Não precisa ir. Exato. É aula de educação Pra física. quê? Educação física tinha que ter todo dia. Exato, Disciplina todo dia. obrigatória. Todo dia. Porque você só se cria um bom hábito com repetição e disciplina. Uma criança até 10 anos de idade, você sabe muito mais que eu, está em fase de formação. Se até ali ela não criou um bom hábito de atividade física... Muito mais difícil. A possibilidade dela, um adolescente, querer ir na academia... É quase nenhuma. Quase nenhuma. Claro. Você não criou um hábito legal, tá? Não um exemplo. Meu filho gosta de balé. Minha filha gosta de balé. Ela é menina, vai fazer balé. Ele é menino, vai fazer judô. Porque eu acho que isso é legal. Visão do estereótipo. Não. Entender o que de fato a criança quer fazer. O que ela gosta. O que ela gosta. O que ela tem habilidade dentro do movimento. O Se o movimento social. dela é de raciocínio, poxa, vamos fazer um esporte de raciocínio. Se é memória, vamos fazer uma coisa de memória. Mas não. Mas aí sabe o que acontece? Aí chega lá na vida adulta, e aí a gente, tipo, todo mundo, o Brasil inteiro, e o mundo inteiro, paga a conta. Paga uma conta. Pesada. Geneticamente falando. Porque quando se trata de obesidade, a gente sabe que existem genes, há uma carga genética, e isso vai passando. E vai aumentando. E vai aumentando, tanto que a obesidade a gente não está diminuindo, sempre aumenta. A gente chegou até 1 bi no mundo, de pessoas que passou, né, de 1 bi. Passou de 1 bi. 1 bi, 200, alguma coisa assim. E só aumenta. Então, a conta a gente paga lá na frente. E eu percebo que isso é uma coisa cultural. A gente tem mania de deixar vira um estopim, e aí não tem mais o que fazer. Claro. E a gente tem que ter a maturidade para entender que, mesmo que a gente não tenha feito algumas coisas até agora, é uma evolução mental e de inteligência a gente mudar e fazer coisas melhores. E não é ao contrário, porque muitos acham aí que não querem mexer na história toda porque acham, mas eu fiz assim porque estava certo. Tava. Não quer dizer que ainda tá e que não pode estar melhor. Então, assim, enquanto um profissional na escola, fora da escola e tudo mais, a gente não, do esporte e tal, não olhar para isso e falar assim, vamos dar um passo para frente e fazer as coisas ficarem melhores, dá um pouco de trabalho fazer melhor, mas o resultado disso é muito maior. Melhorar a educação física enquanto educação na escola é essencial, ter novos modelos de saúde fora da escola, falando menos de estética e mais de saúde como um todo, é essencial, e ter formação profissional para desenvolver esporte, atleta e tudo mais, é essencial. Ontem eu estava tendo um debate quando teve rodada da Copa do Brasil e tudo mais, né? É aquela sempre discussão, né? Se a gente olhar os últimos 20, 30 anos, assim, as discussões pós-jogo são sobre aconteceu um erro ou não aconteceu um erro. O treinador... A gente tem um monte de profissionais ali, tem atletas que têm capacidade de desempenhar aquilo, na mão de professores, ou de professores, não, de gestores, que não são profissionais do esporte, que não sabem entender o business e tudo mais. A gente tem um modelo de competitivo de futebol. O futebol, eu falo do futebol porque o futebol é o esporte maior alcance mundial, né? Tá em todas as culturas, em todos os países e tudo mais. Mas isso serve para todos. Um esporte fantástico, que algumas pessoas acham que é legal que o meu clube ganhe em todos os jogos e quando ele perde eu vou lá e xingo o diretor, o presidente, a culpa do jogador e não sei o que. Não. Bom, a gente tem um sistema que as regras são ultrapassadas, tem um juiz de 40 anos para olhar um monte de moleque de 20 correndo que nem uns cavalos de forte e quer que o cara enxergue tudo, não enxerga, uma câmera que não pega tudo é amador. Aí, a graça do jogo, o esporte só é esporte, grava isso daí, você que tá assistindo, esporte só é esporte, se eu e ela aqui temos a mesma chance de ganhar. Se eu tenho um orçamento que é 50 vezes o orçamento dela, eu posso comprar um monte mais de jogadores do que ela pode comprar, isso não é esporte, isso é competição financeira. O esporte quanto você tem? Você tem 300 mil? Com 300 mil vamos montar 2 times, vamos ver quem que monta o melhor time de 300 mil. Sabe quem faz isso? Os Estados Unidos. As ligas americanas, assim, olha, é o seguinte, ou todo mundo tem a mesma condição, ou se não perde a graça, porque só um ganha. Aí você vai lá o modelo europeu de futebol, por exemplo, alguém fala, a Champions é legal porque ela pega o melhor de um país com o melhor do outro e põe os melhores pra jogar. Porque dentro dos países, você vai lá, Campeonato Espanhol, tem 2 times. Sim. Tem 18 times que entram todos os anos pra não ganhar. Cara, qual que é a graça disso? Você sabe que você vai entrar no negócio e você não vai ganhar. Isso não é esporte. Esporte é igual ao Barcelona, Real Madrid. Esse orçamento aqui, vocês não podem aplicar tudo nos jogadores. Porque, Lascou. O esporte é entender esse equilíbrio, é entender que o produto é um espetáculo, é entender que só é legal porque eu posso perder.
que se eu sei que eu vou ganhar, não é legal. O risco que é o legal do esporte, o seu time perder alguma partida, isso não te dá direito a ligar pra casa do jogador, falar que o dirigente é um filho da mãe e que não, porque você perdeu uma partida, meu amigo. Eu sou torcedor de São Paulo, Sim, né? sim. Eu vi o Palmeiras ontem, perdeu também. O São Paulo também perdeu ontem. Perdeu São Paulo... de 2-0 pro Corinthians, né? E aí a gente tem discussões sobre expulsão e tudo mais. O sistema ruim, regra ruim e tudo mais. E aí o São Paulo tava ganhando 5 partidas, todo mundo tá feliz. Perdeu uma partida, eu vi uns caras ontem xingando. Esses caras, faz 5 jogos que ganha. Perde um, você vai xingar desse jeito. Xinga o juiz, xinga o jogador que... É um rolo, né? E a gente não... Falta profissionalismo no esporte, falta profissionalismo na educação, falta profissionalismo na saúde e tudo mais. E a gente tem que ter um olhar completamente diferente para todas essas áreas. Eu falei um pouco do esporte agora, exatamente por causa disso, né? A gente começou a nossa conversa falando do bacharelado em esporte e tudo mais. Sim. Se a gente tiver formações para caras que sabem trabalhar com isso, o Brasil, com essa potência genética que a gente com esse volume de pessoas, a nossa capacidade de ser número 1 nas Olimpíadas, ela é maior do que os melhores do mundo. Sim. Ela é maior. Porque aí você fala assim, puta, mas os caras têm você tem uma alta tecnologia para desenvolver um atleta, mas para desenvolver 4 caras eu consigo comprar essas máquinas aqui. Eu não consigo desenvolver 1 milhão de atletas. E nem interessa, nem os Estados Unidos faz isso. Você pega os melhores nadadores, os caras que são a seleção, eles vão para uns lugares ali onde tem coisas que não tem nem no centro de treinamento que eles estão. Tem coisas muito boas lá, em vários centros. Mas você pega pra ir pra Olimpíada, meu amigo. Você pega o Phelps e aquele. A nata da nata. E o esporte é isso. A gente tem capacidade de fazer isso. Tem. A gente não tem know-how, vontade, profissionalismo, entendimento de que não é para todo mundo. Né? Sim. Mas o que você percebe transitando em todos esses meios, né? Na parte esportiva, na parte da educação física, mesmo de academia, tal, na parte da educação física escolar. Há uma força de grupos específicos dentro da educação física escolar, dentro do esporte, querendo essa mudança, querendo se movimentar para esse fim. Existe alguma projeção e expectativa de mudança? Ou não? Vontade tem, e isso eu falo que é sempre não é um trabalho que talvez nós vejamos nessa vida aqui, Sim. talvez nossos filhos, talvez nossos netos. Todo trabalho de mudança de comportamental de uma área, de uma carreira, de um setor e tudo mais, é um trabalho de décadas de mudança. Quando a gente começou na profissão aqui, você é mais nova que eu, mas quando a gente começou na profissão lá atrás... Que bom. Mas lá atrás, quando a gente foi estudar, a história toda nem se falava sobre, olha, o profissional para a saúde e tudo mais. É educação física. Quando eu fui fazer educação física, meu pai falou, eu só faço educação física. Meu pai também falou a mesma coisa. Você vai ser professor na escola, cara. Vai jogar bola. Putz, hoje o cenário é completamente diferente. Então, é uma mudança, mas essa mudança são 30 anos, né? Então, assim... Existe vontade, existem profissionais, vem uma geração nova aí que tá sacando isso, tem profissionais antigos que também já perceberam e que tem vontade, e tem uma massa que assim, paguei meu boleto do mês, tá bom, entendeu? Então assim, pra que eu vou mexer? Cara, se você pagar seu boleto do mês e tiver dinheiro pra você comprar uma Ferrari, não tá melhor, cara? Entendeu? A gente ainda a gente não tá nessa ainda, assim. Falta essa motivação. Um pouco por parte da educação como um todo, né? A gente tem um país que não quer que as pessoas saibam muita coisa, né? Porque se pensa muito, você não bota pessoas que sabem menos do que você pra mandar em você. Sim. Isso é meio óbvio, né? E tudo fica mais claro, né? Eu falo que o aprendizado, o estudo, a educação, ela glorifica e ela abre tantos caminhos. Claro. Ela deixa a sua visão tão mais clara. Claro. Você fala assim, nossa, que óbvio. E aí você cai... Temos um modelo político onde pessoas que talvez nenhuma empresa contratasse, porque fala, mas esses caras não vão gerir minha empresa bem para funcionar. Se metem na política porque acham ali uma brecha, vão lá e ficam mandando os caras que têm uma cabeça, sabem muito mais do que esses caras. E aí o que eles fazem? Tem uma meia dúzia que sabe mais, mas a massa não sabe. Então, não vamos dar muita comida pra essa galera, porque senão ela cresce, né? Sim. Deixa o cara ali com aquela educaçãozinha mais ou menos, tal, aprende pouco, senta aí, fica sentado, cresce sedentário, fica dependendo do sistema de saúde e tudo mais, né? Viva SUS, parará, por quê? Porque aí eu dou dinheiro pro SUS, aí o cara fala, olha, você tava doente, eu te ajudei. Não, cara, e se eu tivesse te dado dinheiro pra você ir pra escola, você aprendesse a não ficar doente e não viesse pro SUS? Não era mais inteligente? Mas aí você fica independente de mim. Sim. Aí você vai ver que eu sei menos que você. Você estudou mais que eu, você vai ver que eu sei menos que você. Você não me põe de novo aqui nesse cargo onde é a minha única brecha. Então, assim, o sistema todo, quando a gente fala do sistema, alguém pensa que é alguém mandando na máquina. Não, é a reorganização social das coisas.
Algumas pessoas descobriram umas brechas aqui e ali e tudo mais. Então, existe um movimento, tem gente que tem vontade. Tem uma massa aí que não tá afim, porque não é porque não acha certo, é porque tá acomodada nessa história toda, se encontrou seu cantinho ali dentro. Mas eu não desisto dessa história toda, não, né? Até porque você sabe. Você sabe eu também sou igual a você. Você também se perfil. Assim, a gente dá uma pancada na gente, né? Tipo... Fecham portas aqui e ali, tem ciúmes e tal. Eu viro as costas pra isso. Mas se eu falo que se a gente não fala, ninguém começa. O movimento não começa. O movimento não começa. E a nossa profissão, eu sempre reforço, foi uma das últimas profissões da área da saúde a serem criadas. Exato. Houve um limbo muito grande entre a primeira universidade de educação física e a regulamentação da profissão. Então, a gente tem que entender que, diferente de outras profissões da área da saúde, que houve a formação da universidade e logo na sequência houve a regulamentação, nós ficamos muito desamparados. Largados. Durante muito tempo, sem saber as nossas competências, a nossa importância, a nossa função. E isso vem tudo, eu acredito que é a história, é um processo. E a gente, como profissional de educação física, a gente tem que se colocar nesse lugar. A gente tem que entender que nós somos responsáveis por... eu tenho a responsabilidade, como profissional de educação física, de defender a profissão. Claro. E de fiscalizar a profissão. Eu tenho, como profissional. Claro. Eu tenho que olhar para o lado, para o coleguinha que está fazendo coisa errada... E eu tenho que apontar, e eu tenho que falar. Claro. Porque se eu não fizer isso, a profissão continua indo pra vala. Devagar, exato. E não tem jeito. Porque se você olha um médico com um cara lá que não é médico e tá exercendo a profissão ilegal, cara, os médicos se juntam. Claro. E derrubam aquele cara. E a gente, como profissional, a gente tem que ser defensor da profissão. Claro. E a gente tem que ter comportamentos diferentes, né? A gente tem que terminar a faculdade e querer estudar mais, e querer fazer outro curso, e querer fazer pós, e mestrado, e doutorado, e especialização, e entender que a área de saúde, se você não se qualifica constantemente... Ela é uma metamorfose. Ela muda. Cara, você não, eu vejo a galera, não vejo a hora de terminar a faculdade para me meter a trabalhar. Ótimo, você quer trabalhar, mas... E me conta o que você vai fazer depois da faculdade para estudar. Não aguento mais. Você não aguenta mais, cara. Atualização constante. Você tá na área errada. Você tá mexendo com saúde de pessoas. Você não pode, depois da faculdade, falar, eu não quero mais estudar. E se você não estudou até agora, vai buscar um curso para fazer. Um curso, vai num congresso, vai assistir alguém falando, vai assistir palestra, faz online. Se mantenha constantemente atualizado. Tua cabeça vai melhorando. Vai estudar idioma. Vai botar conhecimento para dentro, para tua capacidade de raciocinar ficar melhor, evoluir mais, tudo mais, né? Dentro dessas discussões aí sobre escola, o EAD e tudo mais, vai estudar tecnologia. Vai estudar tecnologia. Sim. Eu falava lá atrás, logo que surgiu o Instagram, eu falava, gente, se você não tiver um Instagram, você não tem RG. Você não tem, você não é ninguém. Você some, você some. Porque, exemplo, se você não tem um Instagram, você não tem uma identidade virtual. Claro. Instagram, sei lá, Facebook. Hoje é mais importante que seu RG. Você não tem, a não ser que você não queira trabalhar com, enfim, dentro de uma área específica. Mas ainda assim, Paula, mesmo que não seja numa área específica, hoje um contato na rua, uma opção de trabalho e tudo mais, as empresas olham o que o cara posta, como é a vida dele e tudo mais. Seu Instagram é sua identidade virtual, é seu RG virtual hoje. E como muita coisa a gente faz online... Quem é contra EAD, eu juro que eu tenho vontade de falar assim, pessoas que é contra a distância, mas nesse sentido... É que é polêmico dentro da nossa área a questão do EAD. Mas eu falo que essa pluralidade de opiniões que eu adoro, tipo, sempre essas opiniões diversas, a gente chega numa solução comum. Claro. E quando eu falo EAD, não é o 100%, sim, tá? É o semipresencial. A utilização da tecnologia e tudo mais. Eu quero ver se essa pessoa, ela não usa o Excel, se ela não usa o WhatsApp, se ela não usa... Porque isso não existia antes. A gente ia pra aula, pra educação física, escrevendo no papel, no caderno, não tinha... Era livre na prateleira da biblioteca. Era planilha no papel. Planilha no papel. Eu quero que fale assim, não, eu sou contra, não sei o que lá. Você é contra, então eu tenho certeza que você faz a soma sem usar calculadora. Você pega o papelzinho ali e faz mais 3. Né? Você não usa uma planilha de Excel, você não usa uma calculadora, porque, cara, as coisas mudaram. E se você absorver uma parte dessa tecnologia, se prepare para absorver a próxima. Porque a tecnologia é mais violenta do que qualquer coisa. Ela vem e vai fazer, eu acho que é isso e vai acontecer isso. Sim. Não tem como barrar. Não tem como barrar.
A gente tem que ter muito respeito pelo passado. Claro, é a nossa história. O presente, Nossa origem. ele tem que ser aderido no seu dia a dia. E o futuro, você tem que prever e você tem que acolher esse futuro que virá. Claro. E se acostumar com ele. E se preparar. E se preparar. E se preparar para ele. Exato. Porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Mas você não pode esquecer que o passado, ele fez parte dessa trajetória. Claro. E é super importante. E tá tudo bem. Mas você também tem que respeitar o futuro que tá vindo. Exato. Porque senão Né? você vai ser jantado por ele. Sim. Mas, sempre você com boas falas, eu amo tudo. E eu acho muito legal você deixar para o profissional de educação física que está aqui, a importância na licenciatura, no bacharelado, de ter o CREF. De Claro. ter o seu registro no conselho. Eu defendo muito, sabe, Kiris? Porque eu já estive do outro lado. Claro. Você também já esteve. Sim, lógico. Fora do CREF. E eu já também apontei muito o dedo para o CREF. Claro. E eu hoje falo que se nós, profissionais de educação física, não tivermos a regulamentação da profissão e não entendermos que, assim como as outras profissões têm os seus conselhos que defendem a profissão, a gente precisa defender também o CREF, nossa profissão. Claro. Eu queria que você deixasse essa palavra para o profissional de educação física. Você como eu, a gente se meteu aqui dentro da história de CREF pra gente entender e ajudar. Provocar. E provocar, e fazer melhorar, evoluir, né? E quando a gente olha de fora pro conselho de profissão, a gente não tem percepção de tudo que um conselho faz, né? De tudo que ele é responsável por fazer. O profissional, na maioria das vezes, olha sobre o cara que tá ali do lado, às vezes ele não tá formado e tá dando aula ali, uma blogueira que postou aquilo, e eu diria que isso daí é 5% do trabalho de um conselho. O conselho tá lá brigando dentro do Congresso, do Senado, dos ministérios, brigando por situações, por orçamentos e tudo mais, que vão permitir uma profissão continuar existindo, que não vão permitir que uma outra área fale assim, olha, agora a medicina acha que exercício é medicina. Então, vocês O médico vai prescrever exercício. Isso acontece o tempo inteiro. Os conselhos, nas diversas cidades, nos diversos estados, nos diversos países. Então, o conselho está o tempo inteiro se articulando, mandando gente para lá e para cá, conversando, negociando, tentando baixar a carga de imposto para um profissional e tudo mais. Né? É 1 milhão de coisas que acontecem que não aparecem. Muitas delas não aparecem para o profissional de educação física e muitas vezes não aparecem porque ele também não vai atrás de saber isso. Porque tem até canais para ele visualizar essas coisas. Mas muitas vezes ele está desconectado disso. O que ele pensa é, o que chega na minha casa é o boleto, mas na academia lá tem um cara que é blogueira e fica passando o treino. Sai desse pensamento, vamos para um outro pensamento, não fica batendo nisso, independente de você gostar ou não dessa história. Vem para dentro, vem entender que um jogo político de uma profissão, ele é pesado. Ele não é fácil, ele é o tempo inteiro sendo disputado para lá e para cá. São outras áreas que gostam de determinados conteúdos e cada um quer abocanhar seu espaço ali dentro. Então, tudo isso acontece dentro de um conselho. Vamos para tal lugar ou não vamos para tal lugar? Vamos debater com isso, vamos debater para aquilo? Vamos falar com o ministério? Não vamos. Vamos pedir para o governo, olha, não pode fazer isso com os profissionais, tudo mais. Tudo isso está acontecendo o tempo inteiro. Então, eu sugiro para o profissional de educação física que tem alguma falta de conhecimento ou que acha que é só, isso não serve para nada, tudo mais, né? Que ele venha conhecer, venha participar, se conecte um pouco mais e entenda que tudo isso que às vezes não aparece tão claramente para ele é muito importante, porque se não tivesse isso, é como o borracheiro, ele, com todo respeito ao borracheiro, que, os caras, é um trabalho difícil, mas se ele resolve meter uma camisa escrito personal, entrar na academia e passar treino, ele vai ali e fala assim, eu cobro R$2 para arrumar um pneu, aqui eu cobro 3 para dar um personal. Eu vou começar a ser personal. Sem um conselho, isso vai acontecer. E você falou uma coisa muito importante, as outras profissões podem abocanhar o que... Claro, o que é de determinar. E do mesmo jeito, os outros conselhos também disputam com a gente quando a gente fala, eu acho que eu quero falar sobre a reabilitação, vai ver os caras da fisioterapia vêm bater na gente. Suplementação. A suplementação, vai os caras da nutrição. E isso é um jogo constante o tempo inteiro para lá e para cá. Né? Então, o profissional de educação física, ter um registro profissional é um reconhecimento, primeiro, que você tem uma graduação de nível superior, que você é um profissional reconhecido, que tem gente brigando ali, mesmo que você não esteja vendo, não só no dia a dia ali, na fiscalização, que essa é uma partezinha da história toda, mas brigando o tempo inteiro pelo espaço da tua profissão, para ela não deixar de ser colocada de lado, para ela continuar existindo, para ela continuar permitindo que você trabalhe e tudo mais. Tudo isso, toda essa estrutura tem um custo. De todas as profissões, o nosso é um dos conselhos mais baratos que tem.
a gente paga lá R$300, quando paga um desconto por ano, é R$25 por mês, não R$1 por dia. Os das outras profissões é o dobro, o triplo, 4, 5, 6 vezes o que a gente paga. Então, assim, custa pra gente manter isso, pra ter o cara brigando por você lá, pra sua profissão não ser fechada e tudo mais. Então, vem entender um pouco mais, vem dar ideia, em vez de sair na rede social falando, eu acho um lixo, não sei o que, nananana. Cara, vem aqui, dá uma ideia. Você quer que a gente melhore alguma coisa? Bate aqui na porta, vamos tentar melhorar. Eu vim aqui pra mexer com as coisas, você veio aqui pra mexer com as coisas, e eu gosto muito quando alguém vem aqui pra mexer com as coisas. Eu não gosto pra quando... questionar. Pra questionar, pra perguntar, sempre com educação e respeito e tudo mais. Mas se você tem vontade, que você gostaria que acontecesse alguma coisa diferente, vem cá entender. Eu queria que tivesse mais fiscalização. Vem cá entender quantos fiscais tem, como funciona isso, o que a lei permite, o que a lei não permite. O CREF não briga pelo meu salário. O CREF não é o responsável. Você sabe quais são as responsabilidades do CREF? Porque tem algumas coisas que são legais. Se o CREF faz alguma coisa que está fora da lei, isso é um problema de gestão e toma um processo o conselho. E aí sabe quem paga o processo? Todos os profissionais de educação física. Tem coisas que o CREF não pode por lei. Por mais que você gostaria, e a competência de outros órgãos. E tem outros órgãos que são responsáveis por isso. Ainda assim, uma das coisas que a gente está fazendo aqui dentro é posicionamentos, né? Ainda que a gente não possa ditar regras, mas a gente está criando conteúdos. A gente tem um projeto muito bacana, não sei se dá pra gente falar. Dá. Tem um projeto muito bacana com delegados aqui em São Paulo, com delegados espalhados pelo estado inteiro. A gente está construindo um conceito de conteúdo da profissão para ela ser a base da nossa profissão daqui para frente. Do esporte, da escola, fora da escola, na educação física no trabalho, na assistência social e tudo mais. Temos quase 100 pessoas trabalhando, construindo um super documento. O estado inteiro. Pra gente bater lá na porta da política, dos ministérios, que é onde você exatamente falou, é ali que tá as chaves que a gente pode virar as coisas, mas a gente precisa ter esse conteúdo. Então isso está sendo produzido nesse momento, nessa gestão aqui, a gente está produzindo esse conteúdo com quase 100 profissionais. Você talvez não soubesse disso, profissional, mas vem conhecer, quer vir dar sua opinião, vem dar sua opinião também, porque aqui é um ambiente democrático, a gente escuta todo mundo, mesmo que alguém fale alguma coisa contra o que a gente está pensando, tá tudo certo, a gente quer ouvir, porque daí pode vir ideias positivas ou não, a gente pode mudar as nossas ideias, o CREF é aberto. Internamente a gente tem pessoas com opiniões totalmente distintas. Totalmente. Tem a caixinha de cada opinião. Claro, é um debate constante. Eu tenho os meus posicionamentos, eu tenho outros professores que são posicionamentos opostos ao meu, mas a gente senta, conversa, debate, às vezes fica chateado um com o outro ali, aqui, mas depois a gente é amigo, mas a gente sabe que a gente está construindo. E todo o processo de construção é assim. Então você que está de fora, que não está gostando de alguma coisa, vem bater aqui na porta. Chama a gente e fala, Cris, quero ir um dia pra conversar com você. Eu vou receber você. E eu e vários outros aqui dentro. Porque o CREF é uma instituição do profissional de educação física. Ele não é inimigo seu. É alguém que é seu amigo, que tá aqui pra te ajudar, não pra te atrapalhar. Obrigada, Cris. Obrigado sempre você. Espetacular. Sou sua fã, só pra não esquecer. Pra pontuar aqui. Obrigada. Obrigado você pelo convite, obrigado pelo CREF, pela oportunidade de estar falando aqui. E profissionais que também quiserem mandar alguma coisa, @CrisParente, pode me mandar lá. Não me xinga lá, né? Por favor, tá? Sem haters, por favor. E você, profissional de educação física, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e ative aí o sininho no canal do CREF. E até a próxima. Tchau!